Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra os links desses cursos. Faça a distribuição eletrônica das espécies químicas a seguir. Temos aqui o bromo, temos o enxofre 2- é um ânion aqui do enxofre, temos o cobalto 2+, que é um cátion aqui de cobalto, e temos aqui um cátion também, o íon ferro 3+. Acho que são só esses. Coloquei aqui do lado a distribuição eletrônica, o diagrama, de Pauling, para a gente fazer essa distribuição. Como que funciona? Quando você encontra um átomo, como por exemplo o bromo, e ele não apresenta nenhuma carga, o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. Tá? Então, nesse caso aqui, próton e elétrons é a mesma coisa, são na mesma quantidade. Logo, você tem 35 como número atômico, e 35 é o número de prótons, porque número atômico e número de prótons é a mesma coisa. Então, o número de elétrons que você vai ter do bromo vão ser 35. E aí você vai fazer a distribuição eletrônica dos 35 elétrons. Quando você observar aqui no diagrama, você vai ter, por exemplo, 1s2. O 1, ele indica para você o nível de energia. Esse nível de energia pode também ser chamado de camada. Esse S que aparece, pequenininho, o S, P, D e o F, essas letras, elas representam o subnível. E esse 2 que aparece aqui em cima é o número de elétrons que você tem em cada subnível. Lembrando que esses números que já estão aparecendo, o S tem 2, o P 6, o D 10 e o F 14, é o número máximo de elétrons que cabe em cada subnível. Mas você na distribuição eletrônica vai poder colocar menos elétrons do que essa quantidade. Só que assim, você só coloca menos lá no final da distribuição eletrônica se não precisar utilizar todos. Como assim, professor? Vamos lá, vamos fazer a distribuição eletrônica? E assim, 1s2, eu utilizei 2 elétrons. O somatório desse númerozinho aqui de cima tem que chegar em 35, porque é o número de elétrons que a gente tem, tá bom? Então você vai seguir aquela sequência que aparece ali embaixo. Eu vou começar aqui. 1s2, risquei 1s2 aqui. Depois eu venho, volto aqui, venho 2s2, usei mais 2 elétrons. Camada 2, tenho mais 2 elétrons. Depois você desce, sobe aqui, vem de novo, 2p6, 3s2. Então, 2p6, 3s2. Aqui no total já usamos 12 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Esse número de cima tem que chegar em 35, então a gente continua. Voltamos aqui para cima, ó, 3p6 e 4s2. Temos 3p6, 4s2. No total já chegamos em 20 elétrons agora. Vou para 3d10, vão dar 30 elétrons. 4p6 dariam 36. Então vamos com calma, ó. 3d10, observe que temos 30. 10 aqui, 2 mais 2 mais 6 dá 10. 2 mais 6 mais 2 dá 10 também, então chegamos em 20. 3d10, 30. Agora nós vamos utilizar o 4p, eu só preciso de 5 elétrons. Quando você observar aqui embaixo, está 4p6. Significa que você tem até 6 elétrons para poder utilizar no subnível P. Mas se você só precisa de 5, então você vai finalizar com 4p5. Você não precisa usar todos, tá? Você não pode, na verdade. Então, a distribuição eletrônica é essa. Faça a distribuição eletrônica das espécies químicas a seguir. É só isso que é pedido. Você não precisa falar qual é a camada de valência, não precisa nada disso. Só que eu já vou falar para você, ó. A camada de valência é a que tem a maior camada, o número aqui embaixo, ó, é o 4s2 e o 4p5. Se te perguntassem quantos elétrons tem na camada de valência, é a soma dos 5 elétrons aqui, mais esses 2. Então, no total, na camada de valência, a gente tem 7 elétrons para o bromo, tá bom? Essa questão ela não é sobre isso, eu vou apagar aqui, mas eu queria que você soubesse que essa é a camada de valência, o 4s2 e o 4p5, tá bom? Vamos para o próximo. O enxofre aqui tem uma carga -2. Esse -2, ele significa que você ganhou 2 elétrons. Ganhou
2 elétrons. Se o número de prótons ele era igual ao número de elétrons, aqui tem 16 prótons, era para ter 16 elétrons. Mas se eu ganhei 2 elétrons, então eu tenho 18 elétrons. Tá bom? Então você vai fazer a distribuição eletrônica do enxofre, considerando que tem 18 elétrons. A distribuição eletrônica seria 1s2, 2s2, 2p6, observe que chegamos em 10. Depois temos 3s2, então 12, 3p6. Aqui chegamos em 18. Observe, 2 mais 2, 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18. Então, a distribuição eletrônica do enxofre 2- é essa daqui, ok? Vamos para a próxima. Cobalto, número de prótons, 27. Número de elétrons também vai ser igual a 27, porque como ele não tem carga aqui em cima, a carga é zero, o número de prótons, que é o número atômico, é igual ao número de elétrons. Então, você sabe que você tem 27 elétrons e vamos para a distribuição eletrônica deles. Vou subir um pouquinho mais, ó. Vamos fazer aqui 1s2, vou riscar aqui, ó. Depois 2s2. Depois temos 2p6 e 3s2. Depois temos 3p6, 4s2. Aqui nós chegamos em 20 elétrons. Só precisamos de mais 7. Quando eu tenho 3d10, cabem 10 elétrons, mas você vai utilizar 7 desses elétrons. Então, você tem aqui 2 mais 2 mais 6 dá 10, 12, 18, 20, 27. Então, os 27 elétrons distribuídos. Agora, eu tenho um cobalto 2+. Nesse cobalto 2+, ó, eu vou copiar a mesma distribuição eletrônica que está aqui em cima. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, que é a do cobalto, né? 3p6, 4s2, 3d7. E agora eu tenho que fazer o seguinte. O cobalto 2+ significa que ele perde 2 elétrons. Perde 2 elétrons. O número de prótons é 27. Então, o número de elétrons ele tem que ser 25. Um erro que muita gente faz é subtrair 2 elétrons aqui, ó, do 3d7. Bom, professor, mas tem que tirar 2? Tem. Só que você tem que tirar da camada de valência. E a camada de valência é o 4s2. Então, o certo seria você retirar esses 2 elétrons aqui. Retirando os 2, fica 4s0. Então, não teria essa camada de valência. Você poderia ignorá-la. A distribuição eletrônica correta seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e aí você pularia para o 3d7. Os elétrons foram tirados da camada de valência, não desse último nível aqui, tá bom? Claro, se precisasse cobalto mais 3, vamos supor que tivesse, aí você teria que tirar agora da nova camada de valência, aí seria desse 3d7, aí viraria 3d6. Você tiraria 2 do 4s2 e 1 do 3d7. Bom, vamos para o caso do ferro. Ferro, o número atômico é 26. O número de elétrons era para ser, então, 26. Só que aqui eu sei que não é 26, porque o ferro ele tem uma carga 3+. Então, a verdade é que o número de elétrons dele vai ser 23, porque ele perdeu 3 elétrons. Ó, ele perde 3 elétrons. Vou te dar uma dica. Faz a distribuição eletrônica como se fosse os 26 primeiro. Depois você tira os 3 elétrons, para você não cair no erro de tirar do final, e sim tirar da camada de valência. Então, faz dos 26 normal, e depois a gente pensa em tirar os 3 elétrons para chegar aqui, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, chegamos aqui em 20 elétrons. Então, vamos agora para 3d6. Da onde que a gente tira esses 3 elétrons? 2 vão sair aqui da camada de valência. E 1 vai sair daqui do 3d6, que vai virar 3d5. Então, a distribuição eletrônica certa do ferro 3+, que possui um número de elétrons igual a 23, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6. Pulamos o 4s2, que não existe mais. Vamos para o 3d, só que é 6 menos 1, então é 3d5. Essa é a distribuição eletrônica do ferro 3+, ok? Bom, pessoal, terminamos aqui, acho que não tem mais nenhuma, né? Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química, compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, como eu disse no início do vídeo, o link deles fica na descrição. E se você precisar de aulas particulares de química, você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo. Eu desejo bons estudos a você e a gente se encontra em uma próxima aula.